Programa Conexão começando e hoje direto de um dos principais cartões postais da nossa região. A Fazenda Santa Gertrudes ficou conhecida, marcou época principalmente por causa da produção cafeeira, e isso já há muito tempo. O início das atividades por aqui foi no ano de 1854. Hoje o nosso programa desembarca neste lugar por causa não dessa história, mas de uma outra que também se confunde, viu? É por causa dessa personagem que está bem aqui atrás de mim. Quer conhecer melhor? Então vamos! A gente vai falar então da igreja, que foi construída lá no ano de 1866 e o nome, Santa Gertrudes, foi em homenagem à mãe do então dono destas terras. Para entender melhor, a gente vai falar com o pároco de São Joaquim, aqui de Santa Gertrudes. Muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, filhão. A gente está aqui falando de história viva, não é, padre? Qual que representa essa igreja aqui para quando a gente fala de história? Na verdade, a Fazenda Santa Gertrudes, a igreja hoje, que muita gente chama ela de capela, Santa Gertrudes, na verdade é uma basílica, é a Basílica Menor de Santa Gertrudes, que ela tem uma ligação muito forte com a Basílica de São João do Latrão, lá na Itália, na Itália. E também, não só por ser uma capela hoje com uma história linda, é onde começou a nossa cidade, né? Santa Gertrudes partiu daqui. Quando foi dividida a estrada, os proprietários na época doaram uma parte e foi onde começou o primeiro vilarejo, né, da cidade de Santa Gertrudes. A gente está pisando então na história mesmo. Exatamente, é isso, né? No princípio de tudo aqui da nossa terra. E o que a gente pode analisar dessa bela estrutura que a gente tem aqui? Essa capela, essa igreja, para hoje, ela começou, na verdade, a Fazenda Santa Gertrudes começa no ano de 1854. Com a fundação da fazenda, né? Desde lá para frente, muitas coisas aconteceram. Essa capela, essa igreja, ela começou a ser construída, a primeira parte dela, podemos dizer assim, que não era ainda de alvenaria, tudo, no ano de 1866. E ela só fica completa mesmo no ano de 1898, que é o que ela está aqui hoje. O original dela hoje, com algumas estruturas, as pinturas que nós vemos, os ornamentos que nós temos aqui, 90% é da época. E a gente vê, inclusive, o que chama muito a atenção logo que a gente entra, né? Que ela é um espaço muito amplo, né? Ela do fundo, você já vê lá o começo e tudo mais, e tem essas pinturas muito bonitas em cima. Né? Nós temos aqui os 4 arcanjos e temos os 4 evangelistas. Hoje você vê que muitas pessoas procuram assim, meu avô foi batizado aqui, meu bisavô morou aqui, então estamos resgatando uma história assim de humanidade, na verdade, né? A Fazenda tem esse ponto muito bonito dentro dela como história. E se a gente parar para pensar, né, a gente está falando de um prédio lá de 1866, imagina quanta história não tem por aqui mesmo. Né? Exatamente, quantas e quantas pessoas passaram. E olha, como a gente fala dessas culturas todas, a gente vê que até mesmo a igreja foi mudando com o passar dos anos. Algumas características principais foram mudando com o passar dos anos, e uma delas é o que a gente vai mostrar agora, que é como é conhecido o altar-mor, é assim mesmo que ele chamava? Aquele altar antigo, esse que até a madeira dele a gente percebe que ele está bem diferenciado um pouco até das portas, é o original. Esse aí é do ano de 1866, tem uma história linda. Vocês podem ver hoje, eles têm a imagem de Nossa Senhora do Rosário ao centro, mas a padroeira da capela é Santa Gertrudes, que é uma imagem que foi recebida, que veio da França, que é aquela imagem que nós temos a original aqui hoje. Bom, padre, mas eu queria que o senhor viesse para cá para me explicar melhor essa história toda, porque inclusive, quando a gente fala desse altar tão assim majestoso e tudo mais, é porque na época as missas eram celebradas de uma maneira diferente, né? Não só de maneira diferente, como língua diferente também, né? Esse altar, antigamente, até hoje ele tem esse nome, mas ele não é mais utilizado, é altar-mor, né? O principal, vamos dizer assim, porque algumas igrejas que você vai, não sei se você já percebeu, nas laterais das igrejas existem alguns altares. Então, esse é o altar-mor, o qual antigamente se rezava em latim, então era totalmente de costa para o povo, né? Então, o povo mal via o rosto do padre, essa que é a verdade, né? Então, ficava o padre aqui no altar e os coroinhos, acólitos, mas todos respondiam tudo em latim mesmo. Tudo em latim. Tudo em latim. E a gente tem ainda essa marca histórica aqui dessa peça então grande, né, daquela época que ficou. E quem são as imagens que estão aqui representadas? Aqui nós temos, né, a nossa mãezinha, que ela alguém colocou aqui da fazenda, provavelmente, Nossa Senhora Aparecida,
Mas o que temos da época, temos Nossa Senhora do Rosário, São João Batista, Sagrado Coração de Jesus, aí temos ali no canto a imagem de Santa Gertrudes e aqui Santo Antônio, e temos as duas imagens que são os apóstolos, que nós chamamos alicerces da igreja. Pedro, né, que foi o primeiro a proclamar, a viver a fé que Jesus pediu no sentido de seguimento, e Paulo, que não é apóstolo, mas ele é considerado dentro da igreja como um dos maiores apóstolos, que foi que anunciou o Evangelho a todos os povos. E inclusive, né, a gente falou da imagem de Santa Gertrudes, é uma imagem lá de 86 também, de 66 também. 66, que veio da França, veio diretamente para cá, essa imagem original dele lá. E que mensagem você acha que ela continua nos trazendo até hoje em dia? Olha, com certeza hoje nosso mundo precisa mais do que mensagem, né, Léo? Eu falo que se hoje nós como igreja, independente de denominação religiosa, mas nós como igreja valorizarmos o que nós temos aqui em Santa Gertrudes uma riqueza fora do sério, como historicidade, como religiosidade, né? As nossas missas aqui, vem o pessoal de toda a região, então a mensagem que nós temos que ter é continuar imitando a Jesus, ou pelo menos tentar imitá-lo o máximo possível. Santa Gertrudes fez isso, e com todo respeito, todos nós podemos fazer isso. Eu falo sempre assim, a salvação não é privilégio. Muita gente fala, eu quero ser salvo porque eu mereço. Não, vamos ser salvos porque somos filhos amados, filhas amadas pelo Pai, independente de crença ou outra coisa qualquer. Se você fala que ama a Deus e põe em prática o que Ele pede, pode ter certeza que a salvação vem. Tem muita gente que não conhecia, muitas pessoas que ainda não tiveram oportunidade, e quem quiser pode vir para cá nas missas. Pode, nossa missa sempre acontece no último domingo do mês, sempre às 11h15 da manhã. Não só eu, como todos que já temos um carinho tão grande pela capela, pela Basílica Menor, né, vamos continuar praticando isso. Tá certo, Padre, muito obrigado por todas as informações. Eu que agradeço, viu? Meu irmão, eu que agradeço de coração. E olha, quem sempre também teve uma mensagem muito bonita sendo passada a todos, quem também mantém tudo isso muito vivo, claro, é Santo Antônio Maria Claret. Quem continua falando dele pra gente é o irmão Elivaz Diniz. Nesse mês de agosto, mês vocacional, nós estamos dizendo sempre, né? Santo Antônio Maria Claret, o homem vocacionado por excelência. Nessa última semana de agosto, né, a igreja intensifica as orações, as celebrações, justamente sobre os vocacionados como catequistas e outros agentes de pastorais leigos na nossa igreja. A partir do Concílio Vaticano II, lá pelos anos 1965, né, a igreja abriu as perspectivas do trabalho para os leigos. Já havia antes os catequistas, mas não com a intensidade de ação como nós vemos nos dias de hoje. Olhando os escritos de Santo Antônio Maria Claret, ele na ilha de Cuba, por exemplo, né, ele soltou uma frase emblemática que a igreja na atualidade coloca em prática, né? Fazer com os outros aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Que interessante. Atualmente, a igreja, intensificando o trabalho dos leigos. Claret foi o homem que pensou nos dias atuais, que ele, com suas inspirações, com seu espírito de missionário, continue inspirando homens e mulheres nos dias de hoje para serem catequistas, agentes de pastorais, nos diversos trabalhos nas paróquias por esse mundo afora. Saibam os leigos que é um dom precioso que Deus concede e que esse dom que é colocado na pessoa de cada homem, de cada mulher que se dispõe a ser catequista, a ser colaborador na Igreja de Jesus Cristo, saibam que, como diz o Evangelho, seus nomes estarão inscritos no reino de Deus. Que Santo Antônio Maria Claret continue protegendo, ajudando a Igreja de Jesus Cristo nessa caminhada em meio aos grandes desafios e sermos de fato, como diz o Santo Padre, o Papa Francisco, né? Sermos igreja em saída, dispostos a sacrificar nossa vida
para o bem da Igreja. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. O programa Conexão faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Programa Conexão de volta e nós já retornamos trazendo até vocês a palavra do Papa Francisco. É sempre muito bom ouvir tudo o que ele tem a dizer e, por que não, também refletir sobre suas palavras. È vero che il regno di Dio è offerto a tutti, è un dono, è un regalo, è grazia, ma non è messo a disposizione solo un piatto d'argento. Richiede un dinamismo, si tratta di cercare e camminare, darsi da fare. Bisogna che il cuore bruci dal desiderio di raggiungere il bene prezioso, cioè il regno di Dio che si fa presente nella persona di Gesù. È Lui il tesoro nascosto, è Lui la perla di grande valore. Egli è la scoperta fondamentale che può dare una svolta decisiva alla nostra vita, riempiendola di significato. Olá, você que nos acompanha através do nosso programa Conexão. Estamos retomando o nosso programa depois de um momento de férias e nós acabamos de ouvir as palavras do Papa Francisco, ele refletindo sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de São Mateus, não é? Esses dois personagens, tanto aquele que estava trabalhando no campo e encontra um tesouro, ele vai, vende tudo que tem para adquirir aquele campo, como então aquele colecionador de pérolas preciosas que encontra a pérola mais rara e aí ele também vai, vende tudo. Um não tinha a pretensão de encontrar e encontrou, o outro procurava e também encontrou. Ambos têm atitudes comuns. Qual é a atitude comum? É a atitude que deve ter todos nós cristãos, sermos pessoas desprendidas para adquirir aquilo que é de maior valor, aquilo que é de maior importância na nossa vida. E para nós cristãos, aquilo que é de maior valor, aquilo que é de maior importância, é o próprio Jesus Cristo. Que o seu Evangelho, as suas palavras, as suas ações sejam momentos orientadores da nossa vida, que possamos colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus e assim como Jesus, também aprender a fazer o bem nessa terra, de maneira alegre, de maneira tranquila, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Eu desejo a você que você tenha um bom início de semestre, desejo a bênção de Deus em sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós estamos hoje aqui na Fazenda Santa Gertrudes, inclusive já até falamos um pouco da história dessa santa que foi missionária. E nós queremos contar mais histórias de mulheres que têm tudo a ver com isso. Elas dedicam suas vidas rezando, orando pelas pessoas. Tudo isso levado de maneira bem extrema, enclausuradas. Às margens da rodovia Raposo Tavares, em meio a árvores, surge a construção cercada de fé e devoção. Logo na entrada, uma placa deixa claro como as coisas funcionam por aqui. Através de grades, conversamos com duas das monjas passionistas, que moram no Mosteiro Santa Gema, região de Osasco. Uma vida dedicada a servir. Dentro da igreja há uma variedade de carismas, né? E cada um pega um aspecto da vida de Jesus. E nós, como vida contemplativa, nós vivemos, então, no silêncio, na solidão e na oração, né? Juntamente com Jesus, que contempla, adora o Pai e intercede pelos homens. A nossa vida, a oração se dá 24 horas por dia, que diz o nosso fundador, né? Mas não é 24 horas, nós temos que estarmos unidas a Jesus 24 horas por dia. Mas durante o dia tem vários momentos de oração. No Brasil são 4 mosteiros como este. 2 deles estão no estado de São Paulo. A irmã Maria sempre sonhou em ser uma freira e quando viu o pai numa situação delicada de saúde, fez uma promessa para Jesus. Meu pai estava bem ruim mesmo, a gente achou que ele não ia conseguir. Aí eu falei assim, olha Jesus, é da sua vontade que eu entre num mosteiro, então o Senhor devolva a saúde para o meu pai. Tá.
Depois, outro dia, eu falava, não, mas porque ele dirigia, né? E ele não ia poder mais dirigir. Daí eu falei assim, não, eu quero entrar na congregação passionista, no Mosteiro Santa Gema, lá em São Paulo, mas só se meu pai ficar bem e voltar a dirigir. Acho que 5 dias depois ele ganhou alta, 2 meses depois ele estava já andando normalmente. E um mês antes, que eu já tinha decidido de entrar aqui, ele já estava dirigindo já para todo lado. Para a gente ter uma ideia do nível da clausura que vivem as irmãs passionistas, para a gente ter qualquer tipo de contato com o lado interno, a gente utiliza essa portinha aqui, ó. É uma roda onde ela gira. Então a gente consegue retirar a imagem que estava lá do lado de dentro. Em nenhum momento qualquer tipo de contato físico ou qualquer outra situação. Mas se engana quem pensa que isso pode ser levado como algo ruim ou até mesmo difícil. A clausura não é um fim, ela é um meio. Ela nos ajuda a manter uma maior intimidade com Deus. Então, se esse meio não me ajuda, não tem sentido nenhum, né? Ela favorece uma vida mais de silêncio, uma vida mais de solidão e de oração. Então, ela é um meio que ajuda. É interessante, às vezes as pessoas falam, vocês estão trancadas aqui. Aí a gente fala, não, né? Nós sabemos onde está a chave, né? Se nós quisermos sair, a gente sabe, né? Então, assim, esse trancado é por amor. No momento assim, que eu cruzei o portão para cá, é como se eu já estivesse entrando assim, num outro mundo. É como se existisse um mundo lá fora e outro aqui dentro, assim, sabe? O coração, assim, se transforma. Nós temos aqui o símbolo da congregação, né? O sinal da congregação, que é um coração. E nesse coração tem as palavras, Paixão de Jesus Cristo. E em hebraico, mas escrito em letras latinas, Pássio em latim e Cristo, a abreviação de Cristo em grego, né? Então, que nós possamos, como passionistas, trazermos gravada a paixão de Jesus em nosso coração. E num mundo cada vez mais conectado, sem fronteiras, as monjas encontraram maneiras de chegar também até as pessoas. Existem páginas na internet, até mesmo conta no Facebook, mas tudo usado de maneira diferente. As pessoas falam, né? Até tratam de uma forma, às vezes, face fofoca, essas coisas assim, a gente não usa nesse sentido, né? O nosso objetivo é também de promover a paixão de Jesus e fazer conhecido e poder ajudar aqueles, né, que gostariam de conhecer a gente, o nosso carisma, né? Então é interessante que nós temos, além dos votos de castidade, pobreza e obediência, o voto de promover a paixão de Jesus. E hoje em dia, né, claro que a oração, né, nós meditamos todos os dias a paixão de Jesus, já seria o suficiente. Mas hoje em dia a gente pode ter muitos outros recursos que também nós podemos promover a paixão de Jesus. E estes meios servem para isso. E é muito bom, né? Pois é, a mensagem que fica é que quando você nem imagina, existe sempre alguém rezando por você. Então a nossa missão na igreja é essa parte da intercessão. A nossa vida só tem sentido a partir do momento que eu estou unida com aqueles que estão aí no mundo, estão fora, e eu intercedo por eles. A gente agradece pela oportunidade de poder ter conhecido melhor a história dessas irmãs que realmente fazem muito por todos nós e tenho certeza que você aí de casa às vezes nem sabia disso. E a gente abre espaço também para falar sobre saudades. Depois de muito tempo à frente da comunidade da paróquia Santa Cruz, Padre Jacó Jobino Tomazella se despediu. Uma história vivida pelo amor e compaixão. Pároco da Santa Cruz, uma das mais tradicionais igrejas de Rio Claro, Padre Jacó Jobino Tomazella recebia a todos com um largo sorriso no rosto e um sentimento de coração leve. Há 9 anos, à frente de um dos templos mais bonitos da cidade, falava com orgulho da história da igreja, lembranças que ajudou a manter viva. Nós do programa tivemos a honra de compartilhar com vocês um pouco do que pensava o Padre Jacó, justamente falando de um dos símbolos mais importantes da igreja. A cruz, ela dentro do cristianismo e mais diretamente dentro do catolicismo, ela adquire o valor central de todas as nossas celebrações. Veja que é a partir da cruz de Cristo que surge a vida, a ressurreição, é a passagem para a vitória. Então, por isso, a cruz, ela lembra a vitória de Cristo sobre a morte, quer dizer, a projeção da verdadeira vida eterna para todos. Então, por isso, a cruz, ela é colocada
em muitos lugares para dizer o outro lado da vida do ser humano. Ninguém quer morrer, nós queremos viver e viver cada vez mais. É nesse sentido também que o Cristo fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Certamente não será aqui nesse mundo, dentro desse mundo bastante limitado que nós vivemos, mas em relação a uma vida eterna. Jacó foi ordenado em 1969 e pertencia à Ordem dos Estigmatinos. Não é de sofrimento propriamente, mas é para dizer que as limitações do ser humano aqui na Terra e para dizer que nós temos uma dimensão eterna que é a mais importante, porque aqui a gente fica 80, quanto muito 100 anos aqui na Terra, depois a eternidade. E é nesse sentido que o Cristo, ele passa pela morte mostrando o grande amor que Deus tem para com a humanidade. Então a cruz representa também a doação total, o amor, a entrega, e é um convite também para nós vivermos essa entrega, esse amor entre nós, para depois vivermos aquilo que é reservado aos filhos de Deus. Na comunidade, a saudade. Padre Jacó é uma pessoa de muita atividade, muitas iniciativas, e então está fazendo muita falta para a comunidade religiosa, né, daqui da Paróquia Santa Cruz, também a nível da diocese. Padre Jacó participava bastante das atividades da Diocese de Piracicaba, inclusive contribuía com um serviço que, como ele é formado em Direito, ele trabalhava no Tribunal Eclesiástico da Diocese, dava sua ajuda a eles, né? A comunidade ainda não assumiu assim totalmente, não assimilou totalmente a esta perda, né? Mas a saudade é grande, tanto para a comunidade da Paróquia Santa Cruz, como para nós estigmatinos, porque Padre Jacó, desde criança, com 14 anos, ele entrou para essa congregação, neste mesmo colégio aqui, Santa Cruz. Pelos anos que ele dirigiu a comunidade, deu uma característica especial à Paróquia Santa Cruz, né, dinâmico, nas reformas, nas instalações, né, no acompanhamento das pessoas, nas pastorais. Então, certamente, vamos sentir muito. Pra gente, então, fica a saudade, mas a certeza que lá de cima ele continua olhando por todos nós. O programa Conexão de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que esteve com a gente durante todo este tempo. Para rever este e outros programas, já sabe, acesse tvclaré.com. Temos um encontro marcado todas as terças-feiras a partir das 14h. Eu espero por vocês. Tenham todos uma excelente semana.